Fala, meu querido! Seja muito bem-vindo ao bando. Agora não estamos mais sozinhos. E no vídeo de hoje, vamos abordar sobre 3 mecânicas da Evelyn pelo mapa de Summoner's Rift, em relação às suas habilidades, a invisibilidade e dragões. Antes de tudo, vamos falar sobre as famosas skills target, que é as famosas skills que você clicou saiu, point click. Campeões como Veigar, Rene adoram flechar para depois ultar o campeão adversário. Só que você ultar antes do campeão adversário e depois flechar, ou seja, estar conjurado antes de você flechar, você conjura muito mais rápido a sua habilidade, como podemos ver aí. Bom, a Evelyn também tem uma skill target, que é a sua skill E. E nessa skill ela tem as duas formas. A habilidade chicotada atinge alvo único, porém se ela tiver sob o efeito de sua passiva, a habilidade é fortalecida e atinge todos os adversários no caminho do alvo primário. Por se tratar de uma skill target em que você, o próprio campeão, vai até o adversário, essa skill ela tende a seguir dashes e flashes do inimigo. Só que por se tratar de uma skill que dá dano em área e é target, isso pode acabar dando algum prejuízo para os adversários de vez em quando e morrendo alguém acidentalmente no meio do caminho. Se os adversários estiverem separados, não muito juntos, é natural que o E da Evelyn atinja alvo único. Porém, há uma forma de mitigar esse problema. A partir de agora eu vou mostrar possivelmente as mecânicas mais difíceis de serem executadas do jogo. Ao conjurar a habilidade, é possível manipular a direção em que você vai conjurá-la com seu flash, ou seja, você manipula tanto quanto a sua localização espacial, quanto também o dano direcional que você quer aplicar. Você deve praticar tanto em distâncias curtas quanto em distâncias mais longas, e você também deve alternar clicando no alvo, ou seja, fazendo point click e também sem fazer o point click, para entender melhor como funciona esse tipo de animação. É muito importante para o seu resultado dar certo que você preste muita atenção na animação em que a Evelyn levanta sua cauda. Tem que ser durante a levantada da cauda dela. E você tem que apertar flash exatamente quando o seu mouse estiver em cima do alvo desejado. Essa mecânica tem esse nome, eu não preciso nem comentar o porquê, né? A exclusividade dessa mecânica é que você vai atingir primeiro o alvo secundário e depois o alvo primário. Utilitariamente, é uma execução muito mais fácil de ser feita a longa distância com point click, porém é um pouquinho mais complicada de fazer a curtas distâncias, mas nada que você não consiga fazer com o tempo. A execução é similar à mecânica passada, a única diferença é o tempo de conjuração. O flash ele tem que ser antecipado, tem que ser bem no início da levantada da cauda da Evelyn.
Apesar do curto range da habilidade E da Evelynn, algumas paredes mais grossas ainda possibilitam o uso do urso elástico, porém você não vai conseguir se reposicionar, mas o dano vai estar igualzinho, a mesma coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas vantagens e mecânicas únicas que a Evelynn tem com alguns dos dragões. Primeiro, vamos falar sobre o agro do dragão. O dragão, ao receber dano, ele dá knock-up nos campeões que estão próximos a ele. E posterior a isso, ele começa a agrar, a atacar o alvo mais próximo. Você estando naquele matinho, você sempre será o alvo mais próximo. Às vezes você entra lá através do Pinstore e não tá lá nem com o objetivo de fazer o dragão. Você tá lá pra pegar a visão, uma informação, e às vezes os caras startam um drag e saem do covil e você acaba tendo a sua posição revelada e fica comprometido. Nesse cantinho que a gente tá no covil, a gente não recebe knock-up quando um dragão levanta. E você sendo um campeão que fica camuflado o tempo todo, como a Evelynn, você simplesmente não é revelado em hipótese alguma até que alguém chegue ali perto do mato ou pink dentro do mato. Se o seu objetivo for garantir visão dentro do covil do dragão no mapa do oceano, é muito importante que você coloque a pink dentro do matinho, na parte do meio e mais interna possível do covil. Porque se você colocar na parte externa, ou você não vai garantir visão das bordas mais externas à sua pink, ou seja, os caras podem guardar dentro do covil se a pink não garantir, não detectar essa visão. Como também se você colocar na outra parte externa, fica muito fácil do adversário colocar uma ward ali ou uma pink, seja lá o que for, e destruir a sua pink através do covil do dragão, de uma maneira muito simples. Eu congelei essa imagem porque é muito importante você ver e a gente saber que é necessário ter duas pinks, sim, duas pinks dentro do covil quando o mapa está do oceano. Porque só a pink que estiver no mato, ela não vai garantir visão ampla total do seu covil. E se alguém de lá tiver esse tipo de conhecimento, porque é muito óbvio e previsível que a ward de dentro da bush vai ser guardada na maioria dos casos. Mas fora da bush, muitos times não guardam muitas vezes e às vezes fica muito fácil de punir colocando uma ward só na outra extremidade ali, garantindo a visão. Então é muito importante você colocar essa pink dentro do covil, só que tem que ser dentro do covil mesmo, não pode ser fora. Você tem que imaginar que tem uma linha ali e você tem que colocar centralizado ali na parte interna do covil. Agora vamos aprender como guardar a tribush dentro do covil. Para isso você precisa se posicionar nessa coluna aqui, ó. Deixe sua câmera centralizada, é importante ter isso como referência. Depois disso você vai colocar aqui, ó, no meio dessa pedra. Dependendo do mapa tem um caramujinho ali. E você vai colocar bem em cima dele, vai dar certinho. Próxima ward a gente vai guardar do covil até a bush atrás do covil. É muito simples, você só tem que vir aqui nessa parte mais externa possível. Usa como referência essa graminhazinha que tem na parede. E depois só vai aqui na pontinha da bush e guarda. Pratique algumas vezes que você consegue rapidão aprender. Muita gente não sabe, e essa pode ser uma forma muito útil de se adquirir vantagem no jogo. A Evelynn, ela é uma campeã que tem um efeito de camuflagem. Camuflagem é um efeito que somente é desfeito quando você se aproxima de torres, campeões adversários e pinks. Apenas dessa maneira você é revelado. Contudo, se você estiver dentro do mato e o campeão inimigo, adversário, guardar ali dentro, ele não vai te ver. Por mais que ele seja muito próximo a você, muito próximo à bush, ele não vai te ver, apenas pincando aquela bush ou entrando dentro do mato.
Algumas vezes podem haver situações em que o adversário se sinta muito confiante por ter uma ward no mato, quando se de repente não tá tão seguro assim, né? Assim que saíram os dragões elementais, a Riot estava um pouco receosa e preocupada em ver o impacto que esses dragões iam ter nos personagens. Em breve saiu uma análise onde o Medler postou esse gráfico com essas estatísticas mostrando que a Evelynn ela tinha uma relação melhor com o dragão infernal. E eu vou dizer o porquê. O dragão infernal ele tem não só uma passiva muito boa para o kit da Evelynn, como também o mapa é tudo da Evelynn. Por quê? Porque ela é um personagem que fica camuflado, invisível. E simplesmente você deixar de ter alguns muros, algumas paredes, você expande essa fronteira da Evelynn. Esses espaços nos buffs são as oportunidades perfeitas que tem para se fazer emboscadas, usando lente ou até mesmo wards. A mudança que o dragão da montanha proporciona no covil do dragão pode proporcionar momentos incríveis para Evelynn, porque aquela pedra ali no meio do covil, ela simplesmente é uma barreira física para o time inimigo e eles não ficam ali no meio e muito dificilmente, dependendo do seu elo, as pessoas não vão colocar uma pink no meio do rio. E você só fica ali por trás, né? Tenta evitar aquele matinho do canto ali. Evita ele, porque pode ter uma pink ali, geralmente tem pink ali naquele matinho. Então só fica pegando visão ali nesse canto mesmo, avaliando a vida do dragão e aguarde seu momento pra você brilhar. O Feixe do Urso é sem dúvidas a descoberta mais difícil que eu fiz até hoje. Ele é uma passagem muito sutil e delicada na qual você tem acesso à base, sim, à base do time adversário sem ser visto. E para alcançar esse objetivo você tem que passar em cima de uma linha muito fina, uma linha perfeita, e essa linha que é o Feixe de Urso. Vamos entender então como funcionam as três camadas de visibilidade do mapa. A gente tem uma camada externa, uma camada intermediária e uma camada interna. A camada interna é aquela camada em que você não é visto, não tem nada que te interfira na sua visibilidade. A camada intermediária é aquela camada em que você é visto e você não sabe que está sendo visto. E a terceira camada é a camada externa, onde você é visto por estruturas que são as torres ou campeões inimigos próximos. É importante já avisar que funciona diferente o Feixe de Urso na base do time de cima, do time vermelho, do que na base do time azul, que é o time de baixo. Para executar a passagem no Feixe do Urso no time vermelho é muito simples. O feixe sempre vai estar no topside. Você vai ter que ir até o segundo piso ali, bem na bordinha, bem na quina desse segundo piso no chão. Ele vai ser seu primeiro ponto de ligação. E o próximo ponto é o pontinho amarelo ali. Pode ser uma florzinha, um cogumelo, seja lá como queira chamar, mas você precisa entender que esses são os dois pontos que ligam o feixe. Qualquer região do feixe você vai estar invisível. Então basta apenas apertar S e ficar no meio da lane se você preferir, ou ir buscar na base mesmo. Agora voltando a falar sobre a camada intermediária, essa camada você é visto e você não sabe que você está sendo visto. Eu vou explicar o porquê. A camada externa, quando você é visto, aparece um ponto de exclamação, como vocês estão vendo. A camada interna não aparece. Você é visto, é bem fácil de ver isso porque os minions te atacam. Se você olhar através da visão do adversário, ele te vê também. E a única forma então de você se safar disso é entrando dentro do fecho, que aí você vai estar dentro da camada interna sobre a proteção das sombras da nossa querida Evelynn. Para fazer a passagem no time de baixo, você vai ter que fazer pela bot side, diferente do time de cima que você vai pela top side. Os dois pontos de ligação do fecho ficam entre a metade do triângulo que tem no chão, que eu vou clicar e mostrar para vocês ali, e
um pedacinho de cimento de pedra que tem do outro lado. Prestem bem atenção. O feixe do urso no time de baixo, que é o time azul, tem uma pequena falha ali. E essa falha é devido ao rompimento, entre aspas, do feixe. Essa região eu costumo chamar de Triângulo das Bermudas, essa falha, porque às vezes você aparece ali e acontecem uns bugs visuais, mas não é nada demais, você só aparece tipo invertido, como se tivesse virado pro outro lado quando não se está pro time inimigo. Bom, isso é tudo. Obrigado por assistir e até uma próxima.